E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Léo, seja bem-vindo ao canal Sem Roteiro BR. O vídeo de hoje vai ser eu falando basicamente as diferenças dos tipos de roupas, né? Que é vendido no Brasil, que é vendido na gringa, que é vendido fora na Europa, na Ásia, enfim. Isso compensa, não compensa comprar as roupas importadas aqui no Brasil, porque eu estava vendo na pandemia, tá abrindo loja de roupa a rodo. Então, basicamente o vídeo é sobre isso e vamos falar sobre isso, beleza? Então, galera, vamos começar. Vou pôr um exemplo de uma marca famosa, que é a Nike, tá? Não ligo se o vídeo vai monetizar, não vai monetizar, dane-se, é a Nike. Vamos pôr a Nike, Adidas, Puma, qualquer marca. Vou pôr a Nike por um exemplo, como é que é feito. Não só ela, tá? Mas outras empresas que são americanas, tipo ela. A Nike, ela faz uma camiseta, por exemplo, a Nike, ela pega um modelo, eu vou fazer esse modelo de camiseta, e tem grandes três diferenças nas roupas feitas com a etiqueta Made USA ou Made Estados Unidos, enfim. Qualidade, postura, tamanho, tá? São essas três diferenças que tem. Primeiro, a qualidade da forma de fabricação é extremamente superior. A costura é totalmente diferente. Um dos exemplos é a forma que a gola é feita e não tem a costura do lado, que geralmente fica aqui. Não tem. Tá? E no caso o tamanho, por causa que, por exemplo, o G deles não é o mesmo tamanho de um G que é fabricado, feito aqui na América Latina, não é o mesmo G que é feito na Ásia, não é o mesmo G que é feito na Europa, não é o mesmo G que é feito na África. Entendeu? Na África talvez sim, mas não é o mesmo G, tá? O tamanho é totalmente diferente, a proporção é totalmente diferente, por causa que a Nike, vamos pôr, fabrica pro tamanho dos padrões deles, né? Simples assim. Então, como que acontece? Por exemplo, a marca, ela inventa um slogan, vou inventar aqui um modelo de camiseta simples. Uma camiseta azul, um azul água, né? Um azul água, um azul piscina, com um símbolo bem pequeno, com um símbolo pequeno aqui prateado, tá? Brilhante e tal. Só isso, bem simples. E aí essa camiseta, ela vai ter essas três diferenças feitas lá fora, lá nos Estados Unidos. Vão ter essas três diferenças feitas. Aí eles vão fazer assim, vamos lançar esse modelo e vamos pôr para vender. Aí eles vão pegar esse modelo e vão pôr para vender. Pô, teve uma boa aceitação do público. O que eles vão fazer? Eles vão autorizar uma fábrica, tem uma porcentagem lá, eles vão autorizar a fábrica da Ásia, a fábrica sei lá da onde, vão por Ásia, que é o mais que a gente vê assim vindo, Tailândia, que eu também já vi bastante. Eles vão autorizar eles fabricarem a camiseta igual, tá? Eles vão autorizar. Porém, eles não vão ter esses três tópicos que eu falei no inicial. Chegando lá, eles vão ter o modelo, mas não vão ter a qualidade, porque não é feito lá nos Estados Unidos, vão ter a qualidade oriental, lá asiático. Tá? Eles não vão ter a costura, por causa que é diferente, é isso que diferencia do original para deles, tá? A forma da costura. E não vão ter o tamanho, por causa que um G americano não, mesmo G asiático, um negro ou um branco padrão tamanho G é acima de 1,80 todos lá, entendeu? E aqui lá na Ásia é abaixo de 1,78. Então já vê a diferença, já dá essa diferença para fabricar. Então já vai quebrar a qualidade muito da camiseta. Então assim, eles não vão fazer a costura igual, eles não vão fazer o tamanho igual, eles não vão fazer com qualidade igual. Porque eles vão usar a forma deles de costurar. E vai ter a costurinha do lado, então, enfim. Aí que acontece? O resto dos outros países vai ter a mesma coisa. Então, assim, vai ser uma camiseta original, vai ser uma camiseta autenticada falsa, uma falsificação autenticada. A Nike aprova aquela camiseta. Ela prova que ela é original, porque vai ter a etiqueta. A única coisa que vai ter de original nesse tipo de camiseta vai ser a etiqueta. É a mesma coisa de você pegar um documento original, tá? Tirar uma xerox e autenticar no cartório. Você vai ter uma réplica autenticada. É isso que são as camisetas que vêm pra gente. Aí o que vai acontecer? Eles vão vender essa camiseta, esse modelo muito bem aceito nos Estados Unidos.
mandou, autorizou, vão fabricar. Quantos? Ah, vão fabricar 1.000, por exemplo. Só 1.000. Eles vão fabricar 1.000 e pronto para vender. Aí vai ter os países de segundo mundo, eu chamo assim, tá? De primeiro e segundo mundo, que não tem tanto acesso, assim, não conseguem, eles não mandaram, a Nike original não mandou para eles e tal. Aí eles vão pegar essas camisetas feitas na Ásia e vão mandar para os caras. Aí, tipo, vendeu. Aí sobrou dessas 1.000 fabricadas na Ásia, sobrou 100, por exemplo, sobrou 100. Aí, tipo, caraca, o que a gente vai fazer com essa cena? Deixa aqui um pouco, vamos esperar, se virar, a gente vende, se não vender, a gente manda. Mandar pra onde? Eles vão mandar pro Brasil. Mandar pro Brasil, pros países de terceiro mundo. A gente compra. Isso que você está comprando na Outlet da Nike, isso que você está comprando na Centauro, isso que você está comprando na, como é que chama? Na Netshoes, isso que você está comprando nessas lojas virtuais de esporte, é apenas ao resto da sobra que não foi vendido em algum país de segundo mundo ou até de terceiro mundo que eles exportaram uma réplica autenticada. É isso que você está comprando. Basicamente é isso. Certo? Então vamos lá. Então eu já falei, a primeira forma que a marca ela fabrica, a forma original, a segunda forma que ela fabrica e a terceira forma eu vou falar agora, que é a forma que a gente estamos encontrando agora nas múltiplas lojas de internet. Agora tá a pandemia, então você, tipo, mano, eu tô olhando aqui no Instagram, uma loja atrás da outra com milhões de camisetas de várias marcas, de vários modelos. E o que eu faço? Como eu sou curioso, o que eu fiz? Eu peguei aqui os modelos, alguns modelos que eu achei legal, e fui procurar no site da Nike, da gringa. Bem que lá também eles estão meio fraquinhos por causa da pandemia, mas não bate, não tem. Aí eu fui em 3 sites muito bom que dava para exportar antigamente, agora não dá por causa que o dólar tá 6, 7 conto, sei lá que tá. Que é a Champs, a Footlook e a Easybuy. São esses 3 sites que eu conheço que são os mais legais que eu já vi. E não tem modelo, não tem esses modelos lá, então quer dizer que são falsificados, lógico. Não tem os modelos, são falsificados. E essa terceira forma que a marca vende, que é a forma falsificada. Aí vem um fabricante BR da vida, ou sei lá da onde, chinês da vida, compra, sei lá, 10.000 camisetas lisas, eles inventam uma estampa da hora e ó, só vai estampando, ó, distribuindo. Distribui pra onde? Pra gente. Então aí é a terceira forma que você vê muito nas lojinhas de bairro, você tá vendo muito nas lojinhas não sei do que. Sem falar que está extremamente muito caro, então compensa ou não compensa comprar por causa do preço. Agora, tipo, a brasileira é sem noção. Então os caras aumentou 300%, 200% o valor original. O valor realmente a camiseta vale, né? Então assim, eu já fiz umas pesquisas, então, tipo, por exemplo, antes da pandemia, uma camiseta dessa custava de 10 a 15 reais lá pra eles no atacado. Eles vendiam pra gente por 50, 60 e tal. Né? Mas hoje eles estão vendendo o mesmo tipo de camiseta por 80, 90, 100. Já vi, mesma coisa pra tênis, tênis é depois eu falo. Eu já vi camiseta, tipo, um modelo que eu tenho aqui em casa, que eu comprei na loja da Nike, né? O mesmo modelo vendendo nas lojas da Nike pelo mesmo preço que eu paguei na loja da Nike. Aí eu tipo, mano, não sei noção, mas basicamente é isso mesmo que acontece. Então assim, não compensa no ambiente, no quadro, na situação atual, comprar nada original. Tá? Não compensa, porque você está comprando além de você estar comprando uma réplica autenticada, tá? Você está gastando dinheiro à toa, por causa que o dólar está lá em cima. Então, assim, os caras metem vamos comparar o valor ao dólar. Mas se você ir lá, se você for lá, pegar um modelo que você achou bonitinho, ir na loja da Nike original, lá na gringa, ou procurar em algum desses sites de vende roupa, porque lá existe centauros, vamos por assim, na gringa, você não vai achar um modelo. É bem difícil, você pode até achar, mas é um pouquinho muito difícil. Tá? Então, assim, basicamente é isso que acontece. Eu vou explicar como eu sei isso, sabe? Como eu não cheguei a essa visão. Foi uma pessoa de confiança
que me contou como é que funciona esse sistema de venda de camiseta. Então assim, hoje em dia você compensa, você compra as coisas na barraca, tá um pouquinho mais caro, mas compra lá, não seja enganado, você vai ser enganado, seja enganado com um pouquinho de decência, vamos por assim. Então, compre a camiseta na lojinha de bairro, tá? Se tiver muito caro, não compre porque também não compensa. Então assim, é bom esperar, se você quer uma coisa boa, espera o dólar abaixar muito, tipo a 1 e pouco, a 2 e pouco no máximo, aí você começa a comprar. Galera, eu te disse, tem mais alguma coisa pra falar referente a isso, sobre as roupas. Não, basicamente é só isso mesmo. Porque eu tô vendo muita loja vendendo por preços absurdos e não compensa, não vale. Tá, lembrei. Camisetas, roupas da NBA que tá saindo, que é moda agora, que é moda. Tudo que tá aqui no Brasil é falso. Bem lembrado. Então, eu vi um moletom do Bulls. Eu não torço pro Bulls, mas acho bonito as cores do Bulls. Eu vi um moletom do Chicago Bulls lá numa loja custando 200 e pouco. Não, 199 acho que tava. Aí eu até brinquei. Falei, mano, por esse preço eu quero a camiseta, eu quero a etiqueta. Eu quero a etiqueta da NBA, a costura da NBA, não sei o que da NBA, escrito mantenham isso aí. Aí o cara me respondeu falando que as roupas são aprovadas, como é que fala? São aprovadas pela própria NBA e são fabricadas no Brasil. Aí, tipo, eu falei, então. Aí eu pensei, tá, não vou retrucar por causa que é idiotice, né? Mas você está comprando uma réplica, uma falsificação autenticada. É isso que você está comprando. Porque assim, vamos falar, não é comparando, né? Mas já comparando, que é uma coisa extremamente tipo, injusta, eu cacei um moletom da NBA do Chicago Bulls, um modelo bem parecido, no site da Chicago Bulls, dos Estados Unidos. Esse moletom tá custando lá fora $54. Esse moletom tá custando $54. Se você for converter, vai dar quase 200 pau. Daí tudo bem, vai dar um pouquinho mais. Mas se é uma coisa que é fabricada no Brasil e tá custando, e você exporta, e estiver custando o mesmo preço, se você exportar um original, você está sendo enganado. Basicamente é isso. Está sendo enganado. Se é fabricado no Brasil, se o tecido é brasileiro, se é tudo brasileiro e a NBA autorizou, mano, para que você está comprando uma réplica autenticada pela NBA pelo um preço que você podia exportar? Por exemplo, a camiseta está custando $50, você exportar pra gente vai dar 250 conto. Tá, vamos por assim, né? Pelo dólar atual, vai dar uns 250 conto. Aí você vai comprar uma camiseta, um moletom 100% original, com todas as qualidades da marca NBA, todas as qualidades da marca Adidas, acho que agora que é a Adidas que faz as roupas da NBA, não é mais a Nike, com tamanho original, tá? Americano. Você vai estar comprando com as etiquetas, com a comprovação, com tudo a original por R$ 50 a mais. Aí você pega e pensa assim, mano, vou comprar um moletom falsificado por 200 conto? Tá, meio burrice isso, você gastar tanto, entendeu? Você gastar tanto. Se esse moletom tivesse a 100, pô, vale. Entendeu? Porque não tem nada. A única coisa que tem é a NBA autorizou uma fábrica aqui no Brasil. Acabou. É isso. É isso. Você tem a marca que autorizou você replicar uma coisa deles. É isso. Entendeu? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então isso não vale. Não vale. Então você está comprando uma coisa falsa. Tá bom? Basicamente isso. Então você quer comprar uma coisa falsa e com uma qualidade muito melhor
do que comprar aqui no Brasil, uma coisa tipo vai da NBA, compra no site chinês os moletom deles. Muito melhor. Eu vou falar dos tênis, mas vou dar uma prévia bem rápida. Tem um tênis do Jordan que na Art Walk, na última vez que eu vi esse tênis, estava custando 800 pau. No site da Jordan, da gringa, esse tênis está custando 120 dólares. Esse mesmo tênis que eu vi lá no centro de São Paulo, que eu peguei no tênis, que eu sei que veio da China, que veio da fábrica da China, que veio todo chinês, custa 250 reais. Aí eu peguei o tênis, olhei, falei, mano, não tem nada de falso na porra do tênis. 250 reais. Então é a mesma coisa para as camisetas, a mesma coisa para as roupas. Entendeu? Você curte essas roupas diferenciadas aí de vileiro, que é as roupas de surf, marca de surf, marca não sei do que não curte os Nike, os Adidas, tirando agora roupa de esporte, vamos classificar roupas de atleta, roupa de esporte, roupa para praticar esporte, o Under Armour, Nike, Adidas, Puma, né, e a fila, mais ou menos que agora a fila virou modinha, tá? É outras ideias. Aí eu quero que vocês se danem mesmo, compra qualquer tipo de camiseta, essas Kicksilver da vida, essas camisetas ridículas. É mais ideia, é uns bagulho diferente. Mas roupa de esporte, Nike, Adidas, Puma, o Under Armour, é outras ideias, entendeu? Então não compra NBA, então compra as barracas, se você quiser alguma coisa falsa, quer alguma coisa o mais original possível, compra da China. Vai demorar um pouquinho para chegar, você vai pagar um fretezinho alto aí, mas compensa muito mais você ir numa outlet